Na vida a gente envelhece aos poucos, um ano de cada vez, certo? Errado. Pelo menos é o que diz uma pesquisa recente realizada na prestigiada Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Segundo os cientistas, nós, seres humanos, a gente tem pico de envelhecimento aos 44 e aos 60 anos. E é justamente quando acontece um aumento de problemas musculares, nos ossos, no coração. Mas será que dá tempo aí, dá para retardar este envelhecimento? Para a gente falar sobre este tema, aqui comigo a Luciana Borém, ela que é geriatra. Muito obrigada, doutora, por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda ao Fala Minas. Obrigada. Então, eu já começo essa entrevista com o seguinte. Quando saiu essa pesquisa, que foi acho que 2 semanas atrás, bem recente, Foi. Eu tinha acabado de fazer 44, sabe, doutora? E eu fiquei muito assustada com essa informação. É para assustar mesmo? Olha, hoje com a ciência, com o conhecimento, a gente tem vários recursos que podem ser utilizados. Mas eu falo sempre que o básico, bem feito, é melhor que tem que ser feito. Por exemplo, é uma dieta mais saudável, evitar alimentos processados, né? Atividade física, tanto a parte cardiopulmonar, como o exercício intervalado e a musculação associada. Então, eu falo que o básico bem feito já ajuda muito. Agora, tem realmente isso, esses picos de envelhecimento do corpo humano, 44 e 60 anos? O estudo foi surpreendente, né, com o resultado, porque achava-se que o envelhecimento era linear, que a gente ia envelhecer ano a ano. E nesse estudo foi visto que não, que existem esses 2 picos, né? Foi uma amostra não muito grande, foram 108 pacientes, mas acompanhados por um período também relativamente curto, mas que já dá uma ideia para se fazer novos estudos, né? É um estudo muito caro, foi usado muita tecnologia, mas deu aí uma ideia de que não, as coisas não acontecem de forma linear, então a gente tem sim como prevenir, a gente da geriatria não gosta muito de falar de retardar o envelhecimento, mas a gente consegue envelhecer de forma mais saudável, envelhecer de forma mais funcional e com muita autonomia, que é o que a gente propõe para todo mundo, né? Até porque envelhecer tá aí para todo mundo, né? O outro caminho é pior, a gente tem que envelhecer. É verdade, isso é uma verdade. Então, o que a gente pode fazer durante esse envelhecimento algumas medidas, algumas intervenções que ajudam nessa prevenção. O que seria esse envelhecimento aos 44 e aos 60? Seria assim, alguma parte do corpo específica? Porque a gente às vezes acha que envelhecer é só aqui do lado de fora, só a pele, não é, né? Tem algumas teorias de envelhecimento, né, que falam muito na questão do DNA, dos telômeros, né, a proteção do DNA. Então, que quanto mais encurtado esse telômero, mais envelhecida a pessoa é. E foram feitos alguns estudos e também teve uma pesquisadora que ganhou um prêmio Nobel quando descobriu os telômeros e a telomerase, que é a enzima que regenera isso, né? E foram feitos alguns estudos. Eles viram que o estresse, a falta do sono, a alimentação ruim, a falta de exercício, né? Todo o ambiente, a gente está envolvido no ambiente, então a gente não pode achar que isso não influencia muito. Então, depois que eu falei do básico bem feito, que a atividade física tem pela Organização Mundial de Saúde algumas recomendações semanais e diárias, mas no mínimo 4 vezes por semana, ajude muito, né? Remanejar e ajudar nesse envelhecimento. Bom, agora o sono, pode falar. Uma coisa que eu sempre pergunto, depois da queixa principal dos pacientes, eu pergunto como está dormindo. E esse dormir é muito importante. A forma como dorme, se dorme bem, se acorda cansado, se acorda, nossa, eu preciso de mais 2 horas ainda de sono, tá errado, a gente tem que avaliar esse sono. A pessoa que dorme menos, é claro que isso vai de organismo para organismo, tem gente que realmente descansa o corpo dormindo ali 5 horas. A conta no final, lá na frente não fecha. É isso então, que eu quero entender. Não. Dormir menos pode envelhecer a pessoa? Pode envelhecer e é prejudicial. O que eles recomendam 8 horas, mas a gente sabe que com a vida mais corrida, estressante, né? Às vezes isso não é possível, mas quanto mais horas se conseguir dormir e essas horas
ter um sono reparador, que a gente chama, é o ideal. A gente está falando de envelhecimento, isso vale para homens e mulheres, né? Sim. Não é que às vezes a gente tem aquela coisa de que é falsamente, né? Que a mulher ela precisa de muito mais artifício para ela se manter bem, porque o homem ele chega ali nos 60, 70 com cabelo grisalho e está pleno, aparentemente. Aparentemente. Porque assim, a mulher tem múltiplas tarefas, né? Então, só por isso já é um desgaste. O homem tem, sim, o lidar no dia a dia, né? Assim, de trabalho, de estresse também. Mas o envelhecimento é para os dois. Então, o cuidado deve ser mantido. Todos esses cuidados que eu falei servem para o homem e para a mulher. E depois disso entra os pensamentos, a parte de meditação, que eu acho que isso é mais... não são todos os homens que vão nessa linha, mas que tem estudos já de técnicas como Mindfulness que são reconhecidas cientificamente, comprovadas cientificamente, que você está ali concentrado, fazendo a meditação, isso aí muda muito a questão do envelhecimento. Por quê? Porque a gente consegue modular a célula, consegue modular nossas mitocôndrias, que são células que eu chamo de energia, nossas usinas de energia. Então você consegue, aí depois a gente vem para a parte de suplementação, a pessoa, à medida que a gente vai envelhecendo, a nossa absorção intestinal diminui, a pele está mais exposta, fica fina, então tudo isso tem que ter essas proteções para a gente conseguir mantendo, envelhecendo bem. E a gente não fala aí só de estética, né? A gente fala muito de funcionalidade. E eu falo que você tem uma pele boa, você ter um cabelo, você tem que estar nutrido também por dentro, né? Então, não é só o resolver aqui na parte de fora, que em tese é até fácil, né? Com exatamente. Tantos recursos que a gente está tendo hoje em dia. Isso. O negócio é de dentro, para fora. Eu queria também falar uma coisa, né? A gente está aqui falando de envelhecimento, você é geriatra. Muitas pessoas têm o conceito errado de pensar que a geriatria é só para pessoas, para os idosos, né? Os 60 a mais. E não é. Isso mudou e está mudando. Você tem, eu sigo essa linha da geriatria. Tem meus idosos, né? Eu dou assistência aqui em uma casa de idosos. Tem meus idosos que eu vou em casa, que eu faço atendimento domiciliar no meu consultório. Mas por uma busca minha mesmo, eu busquei essa linha do envelhecimento saudável. E eu me surpreendi e me deparei com uma medicina maravilhosa, que você consegue realmente intervir, você consegue ter resultado, e eu consigo ajudar tanto as pessoas que estão procurando um envelhecimento saudável. Então, assim, 40 a mais, hoje meu consultório, eu tenho muito mais pessoas 40 a mais, tanto homens quanto mulheres, e pessoas 60, nonagenários, centenários, eu sei que eu vejo nos meus resultados o impacto que eu causo nesses pacientes com toda essa visão integrada. Quando você fala em fazer o básico, né, para envelhecer bem, contando aí todo o processo de prevenção, isso é a partir de qual idade? Como que seria? Quanto mais cedo começar, se a gente melhor. For pegar pelos estudos mesmo, né, olhar tudo, desde a infância. Todos os hábitos de vida, até da gestação, a mãe, como ela se preparou para aquela gestação, isso vai impactar naquela criança em ter obesidade, em ter um diabetes, em ter desnutrição, por exemplo. Então, assim, desde a infância até da pré-natal, vamos dizer assim, é importante a gente estar se preocupando com esse envelhecimento. O negócio é prevenção. Lógico que nunca é tarde, a gente sempre tem que começar a pensar e preocupar. Ai, nossa, eu já tenho 70, não tem nada para fazer. Pelo amor de Deus, tem muita coisa para fazer e deve ser feito. Agora, falando da sua pergunta, é antes da concepção, né? Nossa, então, ou seja, a vida inteira a gente ali correndo atrás do futuro prejuízo. É verdade. Eu estou com uma pergunta de um telespectador que é a seguinte: o consumo da uva, né, dos derivados, outros alimentos ricos em resveratrol, pode mesmo ajudar a retardar o envelhecimento? Sim. O resveratrol, os polifenóis, né? Suco de uva integral também entra aqui, né? Então, aí a gente tem uma questão da frutose, assim, mas tem. Tá, mas vamos a uva in natura, né? Na casca da uva, quanto mais escura, mais concentração tem ali dessas substâncias, desses antioxidantes, né?
Então, sim, e o resveratrol ele tem impacto na mitocôndria, que é aquela usina de energia. Ele modula o gene, protege o DNA, porque a gente está exposto num ambiente que é oxidante, né? Tem poluentes, tem estresse. Então, esse desequilíbrio vai aumentando com o envelhecimento. Então, a suplementação de substâncias antioxidantes é que vão ajudar nesse reequilíbrio. Então, bora comer uva todos os dias. Uva, ou até mesmo suplementar o resveratrol mesmo, numa dosagem mais concentrada, porque a uva, às vezes, você tem que comer quantos cachos de uva. Então, eu falo assim que não é a intensidade, é a frequência, né? É a rotina, é a constância. Então, você tem que manter os hábitos saudáveis, as dietas, as escolhas corretas, né? Porque a gente tem que fazer a escolha diária, né? O que eu como, o que eu vou comer, quanto de água que eu vou tomar. Então, essa constância, não que tem que ficar neurótico pensando nisso, né? De forma muito neurótica, não é isso. Mas sempre escolher, eu vou comer um embutido aqui, não, então eu vou comer um pão caseiro, tudo bem. Então tem sempre que ter essas escolhas assim, mas evitar, não pode ser a quantidade no final, no balanço, tá mais pró-inflamatória, né, pró-oxidante do que anti-inflamatória, antioxidante a dieta. Agora, envelhecer para a mulher é mais difícil por N razões. Eu queria até que você me falasse alguma coisa nesse sentido, né, porque passamos dos 40 e já começa a sentir muitas mulheres, né? Aquele calor noturno, né? Sim. Tem ali um distúrbio hormonal, sono também já não fica tão regulado assim. E aí, o que fazer? A gente sabe que tem a menopausa, que é a última menstruação da mulher. Depois você tem o climatério e você tem nesse climatério a perimenopausa, que pode acontecer de 5 a 10 anos antes da menopausa. Então, todos esses sintomas já são sintomas de alteração hormonal. Porque muitas vezes o ovário da mulher está ali, produziu hormônio, não produz, teve no ciclo, né? Hoje é menos, então às vezes no exame não vai detectar uma alteração. E é o que eu sempre falo, a gente tem que ouvir o nosso paciente. Eu estou com calorão, você vai falar que é normal? Eu estou com... Tá certo que a gente tá com calor lá fora, claro, mas é diferente. Mas é diferente. Você acorda, às vezes, à noite com aquele calor e depois tem um frio, um calafrio, e depois fica normal. Então, assim, é diferente. Você tem dor articular, você tem secura vaginal, você tem as unhas quebradiças, cabelo fraco. Tudo isso é sintomas, é sinal já que o organismo está falando, olha, como é que eu tô? Me olhe. E às vezes, os exames laboratoriais, é uma foto, não é que te reflete a sua vida inteira, é naquele momento que você tirou o exame de sangue. Então, por isso é que a clínica é muito mais importante, a gente é muito mais soberana do que um exame laboratorial. Então, por isso que é muito importante. Seu exame não tem nada. Às vezes, naquele momento, seu ovário funcionou e deu aquele pico de hormônio e liberou. Mas você vê que nesse caso, a gente vai percebendo que o hormônio está claudicando, que a gente chama, né, o ovário, desculpa, está claudicando. Então, eu estou estudando muito essa parte hormonal por estar passando, né, por eu ter 45 anos, e me chamou muita atenção esse envelhecimento, isso há 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar metabolismo, comecei a estudar a bioquímica, eu fui encantando. Metabolismo muda horrores. Muda, e o estudo fala disso, né? Que você tem alteração muscular e realmente a gente o que altera? Já ouviu falar quando você tem gordura no fígado? Por excesso de alimentos, carboidratos, carboidratos, quando eu falo assim, carboidrato simples, farinhas brancas, né? Isso tudo, o organismo não dá conta de metabolizar tudo e acumula no fígado em forma de gordura. O músculo também tem esse depósito de gordura com o envelhecimento. Então, como que a gente vai combater isso? Musculação, fazer aeróbico para você conseguir ir queimando esse excesso, né? Não adianta continuar comendo o que comia anos atrás. Não, o metabolismo muda. Não vai dar. Não, o metabolismo muda. A gente tem uma queda na taxa de metabolismo basal. Então, como que a gente vai manter esse metabolismo ativo? Eu falo com meus pacientes, assim, você é um carro que você gasta muito, isso é o ideal.
Não um carro econômico que fica guardando energia. Não, você tem que ser uma Ferrari e gastar muita energia. Então, a gente tem que acelerar nosso metabolismo. E é justamente com todas essas estratégias e mais suplementação que eu estou falando, a parte hormonal, equilíbrio hormonal, que a gente vai conseguir isso. A pessoa chega lá, né, principalmente, né, a mulher que a gente está tratando aqui dessa parte. Chega lá no seu consultório, você avalia, claro, cada caso a caso. Sim. Aí você faz todo o acompanhamento. Olha, no seu caso é isso, não sei, algumas pessoas reposição hormonal. Sim. A geriatria é mais uma situação que me encanta muito na geriatria, que eu sempre quis ver o paciente como um todo, né? Então, eu fui para a clínica médica, eu fiz a clínica médica no Felício Roxo e foram 2 anos, assim, de muito aprendizado. Depois eu fui para a geriatria, porque eu via que o idoso tinha tudo, né, que eu podia estudar na medicina, né? Então, isso era um desafio. Aí eu falei, vou fazer geriatria e tal. Então, eu gosto muito dessa parte, de ver o paciente como um todo. Então, o paciente manda mensagem, meu cabelo tá assim, a minha unha tá assim, minha pele, então eu tô com dor. E eu vou investigando e vou acompanhando esse paciente. Eu não acredito mais no tipo da medicina de fazer consulta, retorno, tchau, daqui 1, 2 anos eu te vejo. Não, o ideal é um acompanhamento. Eu ver essa paciente, eu conhecer essa paciente. Quanto mais eu conhecer essa paciente, muito melhor para nós duas, porque eu vou ser mais assertiva, ela vai ter um acolhimento, né? Então, assim, é bem importante fazer esse acompanhamento. Então, por isso que a geriatria, eu vejo um todo. Lógico, tem colegas que eu peço encaminhar, eu encaminho. Quando eu vejo a necessidade, vejo um hormônio muito alterado, eu vejo um nódulo de tireoide, eu vou direcionando, mas eu estou sempre junto com o paciente, né? Isso que é interessante. Agora, doutora, para a gente encerrar, que o nosso tempo está acabando, envelhecer é muito difícil, né? Essa é a realidade. Mas você está me dizendo aqui que não, pode ser fácil. Eu acho que a gente tem que ter serenidade, né, de encarar isso, porque é para todo mundo, só que a forma como que você vai envelhecer, você que escolhe. Você tem os seus genes, a gente é formado, tem a nossa formação, a nossa carga genética. Mas o envelhecimento, ele é muito mais, uma palavra muito usada hoje na medicina, que chama epigenético. Então, o quê? É o meio que a gente vive, são as nossas escolhas, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Quanto mais positivo você for pensar, isso vai refletir nas suas mitocôndrias, vai proteger seu DNA, você não vai liberar radicais livres. Então, isso tudo influencia. Então, é uma escolha, o envelhecimento. Fazer o dever de casa, alimentação balanceada, atividade física, musculação, comer aquela uvinha. Frutas, né, fibras, legumes e uma alimentação mais integral. Agora, eu gosto muito dessa frase também, escolha o seu difícil. Né? Tudo é difícil, mas escolha o seu difícil. Você quer ficar num envelhecimento que a gente chama mais senil, que é com patologias, ou você tem a senescência, que é o envelhecimento normal, mas mantendo funcionalidade, autonomia, né, independência. Envelhecer bem. Envelhecer bem. Seu Instagram, @doutora, né, DRA, Luciana Borém. Borém com M de Maria. Borém. Obrigada, então, Imagina. por ter estado aqui com a gente, tirando todas as dúvidas. Que vão à disposição, se precisar, é tuas ordens. Tá.